Aleluia, 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 aleluia. Se eu não for, o defensor não virá. Se eu for, eu o enviarei. Aleluia, 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 aleluia. La 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 la. Meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz de Cristo e o amor de Maria esteja sempre em nossos corações. Estamos na terça-feira da sexta semana do tempo pascal, ano de 2025. O evangelho que vamos ouvir e meditar está em João, capítulo 16, versículos 5 a 11. Agora, no entanto, vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas, porque eu vos disse essas coisas, a tristeza encheu o coração vosso. Mas eu vos digo a verdade. Convém para vós que eu parta. Se eu não partir, o defensor não virá a vós. Se eu for, eu o enviarei a vós. Quando ele vier, arguirá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. A respeito do pecado, porque não creram em mim. A respeito do julgamento, porque o príncipe deste mundo está julgado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, está para nós posta mais uma vez a mesa da palavra. Vamos agora procurar, com breves palavras, alimentar, degustar estas palavras, sentir o sabor destas palavras. Sabor, é claro, exigente. Jesus, preparando os seus discípulos já faz um bom tempo para a sua partida deste mundo, eles ficam muito tristes, exatamente porque não entenderam. Queria que Jesus ficasse para sempre com eles aqui. Quando nós não entendemos o que Jesus quer de nós, quando nós não entendemos a palavra de Jesus ainda hoje, continua do mesmo jeito. Somos tomados pela tristeza, pode ser pela revolta, pelo medo, pela incompreensão que nos faz irracionais. Não uma incompreensão qualquer, pois. Assim está os discípulos. Estão tristes. Não ousam perguntar para onde Jesus vai. E Jesus, então, começa a explicar-lhes a importância da sua partida. Estão assim porque não entenderam. Jesus, se ele não for, ele não enviará o Espírito Santo. É preciso que ele vá para que ele mande o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai testemunhar quem é Jesus. Vamos entender que ele foi julgado inocentemente, foi condenado. E ao ser condenado,
o príncipe do mundo é que foi condenado. Ao matar Jesus, a morte morreu. São Paulo nos ensina: ó morte, onde está o teu aguilhão? E São Paulo explica: o aguilhão da morte é o pecado. A morte, o aguilhão da morte é a lei, o pecado. Pois é, a lei que não permitiu que acreditassem em Jesus. E o Espírito Santo vem para testemunhar quem é Jesus. Jesus testemunhou muito bem quem ele era, praticando as obras do Pai. E o Espírito Santo ele testemunha quem é Jesus através daqueles e daquelas que o acolhem, que acolheram Jesus. Assim foi com Estevão, o primeiro mártir, morreu semelhantemente a Jesus. Assim foi depois com os apóstolos, um a um, menos João, não sofreu martírio, derramamento de sangue, mas foi martirizado, sim, foi renegado aí na ilha de Patmos e lá morreu abandonado. Meus irmãos, pensemos nisso, repensemos nisto. Jesus envia-nos o Espírito Santo, mas requer que a gente abra o coração e aceite o Espírito Santo e o acolha. E a cada dia é bom a gente pensar conscientemente nesta missão de acolher o Espírito Santo e deixar-se guiar por ele. Ele nos levará a testemunhar pelas nossas obras de amor uns aos outros, pelas nossas obras de amor a Jesus, no seguimento, levando adiante a sua missão de amar e fazer o bem, é que nós vamos testemunhando quem é Jesus. É o Espírito Santo, pois, então, que realiza em nós estas obras. Essas obras não seriam realizadas sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito do amor. O amor supera toda lei. Pelo amor e pela misericórdia, sintetiza-se toda a lei e os profetas. Que o Senhor nos abençoe, para que neste dia possamos, então, acolhendo o Espírito Santo, deixar-nos conduzir por ele e, assim, pela prática do amor, testemunhar como Deus é bom. Não poupou o seu Filho e procurar cada vez mais entender o amor de Deus por nós, porque é nas perdas. Foi os apóstolos perdendo Jesus, a sua presença com eles neste mundo, que eles ganharam o Espírito Santo. E assim também na nossa vida do dia a dia, nas pequenas perdas e nas grandes, é que nós vamos acolhendo o Espírito Santo, abrindo espaços para que o Espírito Santo possa nos mostrar que tudo está começando. Quando São João da Cruz nos ensina que o homem, o ser humano, quando ele chega no seu nada, aí ele atinge o seu tudo. E ao chegar nesse nada, a essa relatividade com relação a tudo e à própria vida, é que dá sentido à nossa vida com Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poder e Bondade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.